Está começando mais um podcast Fala Franchising. E o tema de hoje é dicas para acertar na escolha do seu franqueado. E convidamos para debater o tema a presidente da Óticas Diniz, Ariane Diniz. Bem-vinda, Ariane. Olha, muito obrigada, né, por esse convite maravilhoso de estar ao lado de vocês aqui para falar sobre um tema tão importante no nosso ramo. Legal, obrigada. E também está conosco a CEO do Café Cultura, Luciana Mello. Muito obrigada por sua presença, Luciana. Obrigada pelo convite. Vai ser um prazer estar aqui com vocês, debatendo esse assunto tão importante. Maravilha. E para dirimir as dúvidas sobre o tema, convidamos outra Luciana, esta sócia fundadora da Morse Advogados Associados, a Luciana Morse. Bem-vinda, Luciana. Muito obrigada, querida. Estou aqui para isso mesmo, para esclarecer dúvidas e para ajudar no que eu puder a esclarecer os nossos ouvintes. Maravilha, é um bate-papo bem rico aqui. A gente vai começar já perguntando para a Ariane. A Óticas Diniz ela tem mais de 1.000 lojas, não é isso? Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse panorama da rede hoje, quantos franqueados tem, quantos são multifranqueados. Conta um pouquinho para a gente dos negócios da Óticas Diniz. Tá certo, ótimo. Bom, dentro dessas nossas mais de 1.000 lojas, hoje a gente tem cerca de 330 franqueados. Né? Nossos franqueados a gente chama carinhosamente de diretores dentro da nossa rede. E os nossos diretores têm mais de uma loja, né? A maioria deles tem mais de uma loja. Então, realmente, a gente tem alguns grandes, 20 grandes, que tem também uma quantidade bem alta de lojas, né? Aí, assumindo a liderança em algumas praças. Então, o nosso perfil, a gente já está em todo o Brasil, né? Algumas regiões carecendo mais das lojas, outras a gente já está bem consolidado. Então, assim, né? O Brasil é gigantesco e realmente é um trabalho aí, de muitos anos. A gente tem essa expectativa de voltar a um crescimento que a gente tinha antes da pandemia, né? A gente crescia cerca de 90 lojas por ano. Olha. E a gente quer retomar isso esse ano. Já estamos aí com muitas frentes trabalhando em conjunto para isso. E o nosso crescimento hoje ele é muito orgânico, né? O que é ser um crescimento orgânico? São os nossos próprios franqueados que vão abrindo mais Óticas Diniz, assim também como pessoas da rede, né? Que tem ali sua carreira estabelecida, já está como gerente faz muito tempo, né? Já passou por várias etapas dentro de uma loja Diniz, por exemplo, e quer ter a sua Diniz, né? Tem um sonho ali de ser empreendedor. Então, a gente tem esse crescimento num ritmo bem acelerado e também a gente, hoje, né, aí nesses últimos anos, a gente vem buscando pessoas do mercado que estão interessadas em abrir uma franquia, conversando com essas pessoas, entendendo o que elas buscam dentro de uma rede como Diniz, assim também o que a gente pode trazer de novidades, né, com pessoas de fora do ramo, que eu acho que tem tudo a ver, né, trazer essa diversidade para dentro, né, a Diniz sendo uma empresa muito democrática, a gente busca essa diversidade também de pensamentos, de trazer novidades. Então, hoje, né, um pouquinho, se deixar eu falando aqui, eu vou vai longe, né? Não, mas eu achei legal porque você tem mais de 1.000 franqueados, 300 e tantos, né? Mais de 1.000 lojas, 300 e tantos franqueados, dá mais ou menos uma média de 3 aí para cada um. Então, boa parte dessa sua busca de franqueados vem da própria rede, né? De indicação e de crescimento dentro dos próprios cargos na rede, então, né? Isso, na verdade, a gente administra essa demanda, fomenta, mas digamos que a gente ainda tem essa outra parte também que é buscar para fora desse nosso mercado. Então, essa é uma busca mais ativa. E como que você seleciona esse franqueado para Óticas Diniz? Aonde você busca ele? Como você faz a seleção? Como funciona lá? E daqui a pouco todo mundo vai contar aqui sua experiência. Claro. Bom, hoje a gente conta muito com a ABF, né, para esse movimento. A gente tem uma equipe muito, muito fera aí de campo, que está o tempo todo em contato com essas pessoas do mercado, que a gente atende muito a demanda, até inclusive pelo nosso site. Tem, obviamente, os perfis online, onde a gente traz todas as informações que, inclusive, as pessoas interessadas elas buscam, né? Então, acaba sendo hoje uma busca muito online, né? Acho que todos nós acabamos fazendo esse investimento online como forma de atrair... De atrair os leads, né? Exatamente.
Legal. E, Luciane, no Café Cultura, agora eu quero ouvir um pouquinho você também. Quantas unidades vocês estão, onde vocês estão localizados e como funciona o processo de seleção de franqueados na rede? Legal, bacana. Bom, o Café Cultura nasceu em Florianópolis, a nossa base é Santa Catarina. Hoje a gente está aí com 41 lojas em 4 estados brasileiros. Nós trabalhamos no formato de espiral, então a gente vai consolidando por estados. Nós temos aí 6 multifranqueados dentro da rede, a maioria em Santa Catarina, que foi onde a gente começou a crescer. Ali a gente tem 4 e hoje já consolidando o Paraná também com franqueados de dentro da rede. O nosso crescimento é muito orgânico. Hoje ele vem do ponto de venda, né? De assessoria de imprensa. Nós não atuamos fortemente online, nós não temos máquina de venda online. Nós temos hoje o portal do franchising, onde a gente recebe os clientes. O lead, para mim, ele fica muito frio, assim. Eu sei que é online, que ele é lead, mas a gente recebe eles pelo portal do franchising, muitos, às vezes, em loja. Traz e aí eles entram num processo com a gente. A expansão é toda hoje feita por nós. Interna, né? Interna. Legal. E a gente vai, por etapas, olhando o perfil. A gente trabalha muito na forma do relacionamento, fazendo ele entender que isso é um casamento, é um contrato aí que nós vamos ter de 5 anos. A gente estava aqui antes na sala conversando que quando ele entra, ele está na fase apaixonada, né? Ele não vê ainda o que vem o dia a dia, né? Que nem no casamento mesmo, né? Exatamente. E aí a gente vai passando as fases e mostrando isso para ele, né? Deixando claro como é essa nossa franquia, esse nosso modelo de negócio. E como é que funciona essa esteira do momento que você recebe esse lead? Quais são as etapas que ele passa dentro do Café Cultura para se tornar realmente um franqueado? Vocês fazem, levam ele para conhecer um dia, operação, ele fala com outros franqueados, tem um day training, como é que funciona lá? Sim, primeiro ele entra pelo executivo de expansão, ele tem uma apresentação, 2 apresentações, até ele entrar na viabilidade financeira, entender muito bem se é isso que ele quer fazer, entender o modelo, aí a gente entra para a parte financeira, aí a gente coloca ele em contato com a COF, com a Circular de Oferta de Franquia, para que faça a leitura, e a gente traz ele para o Discovery Day, que é na franqueadora. Então, dentro da franqueadora, ele passa pelas entrevistas, conhece o negócio. Até esse momento, ele já foi indicado para conversar com o franqueado, com os franqueados da rede. A gente disponibiliza os contatos para que ele ligue, incentiva. Nesse Discovery Day, ele passa por 4 operações, 4 diferentes operações, para mostrar como funciona, de fato, na prática, porque o varejo, a mágica acontece quando você está lá dentro, quando você abre a sua loja. Então, a gente prioriza para que ele entenda muito bem dessa operação antes de comprá-la. Legal, bacana. E eu queria falar aqui com a Luciana também, a Luciana Morse, né? Que ela também integra a Comissão de Ética da BF. E a associação ela tem batido muito nessa tecla do franchising íntegro, que é importante nesse bate-papo, né? Que tem a ver muito também com as boas práticas na captação desse franqueado, desse potencial parceiro. Então, eu queria que você contasse um pouquinho de quais são essas boas práticas, o que é preciso se atentar para escolher o bom franqueado. Exatamente. A primeira coisa, a gente estava justamente até antes aqui, no aquecimento, conversando sobre isso, é um alinhamento de expectativas. Porque muitas vezes o franqueado chega, seja porque leu uma revista, Pequenas Empresas, Grandes Negócios, ou, enfim, qualquer leu conteúdo na imprensa, não é claro, ele ficou otimista porque ele gostou do que ele leu. Ele leu um modelo de sucesso e ele se imagina já ganhando muito dinheiro e dentro dessa rede, não é? Então, ele não entende o que é que, na verdade, existe por trás disso, ou seja, muito trabalho, muito empenho, né, efetivamente. Ou ele entende, mas não é exatamente isto que ele espera da franqueadora. Então, ele espera ser carregado no colo, muitas vezes, de conversas diárias, um suporte na cabeça dele. E este é o real suporte, quando, na verdade, a franqueadora não tem condição, e nenhuma franqueadora faz isso, não é? Acompanha o desenvolvimento da loja, no começo com mais intensidade, com mais frequência, e depois, com o passar do tempo, com a transferência de know-how, ele se sente, em tese, vai se sentir mais confiante para conduzir isso sozinho.
mas às vezes ele espera muito mais do que ele efetivamente vai ter. Então, e não tem certo nem errado. A franqueadora tem que contar para ele exatamente o que ele vai ter e ele entender isto. E entender que isso é suficiente ou não. Então, daí ele pode não comprar a franquia. Não é? Mas esse alinhamento é essencial. Isso tem que ocorrer antes e não depois. Porque muitas vezes o franqueado acontece na comissão de ética, eu estava contando para ela, de a gente receber reclamações de franqueados ou de grupo de franqueados insatisfeitos com um mau desempenho financeiro do negócio. E é isso que eu acho que a gente poderia agora abordar com elas, não é? E aí a gente tem que, desde logo, avisá-lo que há risco, porque a franquia mitiga os riscos, né, do negócio independente, do risco do empreendedor. Sim, porque já está testado, claro, né? Só que não elimina esse risco. E nem o trabalho. Não é. Exatamente. Quando você compra uma franquia, você não está comprando resultado financeiro, você está comprando uma operação que você tem que trabalhar, não é isso? É lógico. E em contrapartida, quer dizer, existe esse ângulo, mas em contrapartida existe o desafio de você vender para o franqueado um negócio que para em pé. Né? E é isso que nós também estamos conversando, que eu tenho certeza que a minha xará vai poder contar um pouco mais. Então vamos nessa, vamos contar um pouquinho mais. Quer falar, Luciana, como é que vocês fazem esse encontro de contas aí? Mostra para o franqueado a viabilidade do negócio. Conta um pouquinho para a gente. É muito importante, acho que assim, o que eu tenho visto o franqueado que tem sucesso, que tem o maior sucesso, ele entende que o negócio é dele, o dia a dia é dele. Quando a gente entrega uma viabilidade, essa viabilidade está testada neste modelo. Mas isso pode ter as intercorrências da gestão dele. E quando ele terceiriza isso e não tem a clareza de que o negócio é meu, eu vou fazer esse negócio de acordo com o que eu comprei, dá certo, isso né? começa a ter conflito. Isso não dá certo. Acho que a gente recomenda dentro do processo do candidato que ele faça o Empretec. O Empretec é um curso da ONU, tem legal. Disponível no Muito Brasil legal. todo. E esse Empretec traz para ele esse sentido de empresário, de empreendedor, onde ele vai ter o negócio dele. Que ela falou, a franquia mitiga riscos, te entrega um negócio pronto. Eu nasci como empreendedora. Hoje eu olho os meus franqueados e fico olhando e falo, cara, vocês estão com tudo na mão, a bicicleta está pronta, as rodas. É só aprender a andar e continuar esse processo e dar a velocidade que você quiser para isso. Não tente inventar a roda da bicicleta novamente. Né? Ela vai começar a trepidar ali. Então, é muito esse olhar que a gente tem com o franqueado. Também é assim, lá na Óticas Diniz? Ariane, olha, conta pra gente. Achei bem pertinente, né, o que você falou. Eu entendo que quando esse franqueado, esse prospect, né, ele faz a escolha de ter um negócio próprio, é algo de muita responsabilidade, né? Que não vai ter momento fácil. Então, às vezes a gente vê alguns novos franqueados, né, que estão ali com uma dificuldade na parte da obra, na parte da inauguração, né? E que, na verdade, eu acho que essa é a parte mais fácil depois que vem aí realmente o dia a dia, né? E uma das coisas que a gente busca também nessa escolha do franqueado é que ele seja o operador, né? Que ele esteja ali 100% do tempo, que ele se dedique para o dia a dia, com a equipe, né? Goste de pessoas. Tem que fazer muita liderança, né? Gestão de pessoas, basicamente, exato, né? Exato. E a gente tem uma coisa que é um pouquinho diferente, que é a parte técnica, né? Que a gente vem de saúde. Então, quanto mais o franqueado souber também dessa parte técnica, isso vai dar um peso, uma segurança para ele na hora de direcionar a sua equipe. Então, a gente também, além de toda essa busca por conhecimentos do próprio empresário, a gente também recomenda que ele faça o técnico em óptica, né? Então, e a gente tem parcerias com escolas, porque isso aí já dá uma carga de conhecimento bem bacana. Uma identificação muito grande também, Exato. Né? E já faz a pessoa se apaixonar ainda mais pelo negócio. Porque saber desse ramo, assim, a gente fala que uma hora que é picado pela ótica, né? Pelo bichinho da ótica, nunca mais quer sair, que realmente é apaixonante a gente lidar com essa saúde visual,
uma responsabilidade também muito séria, né? É importante, legal que você está comentando de uma das características que você gosta até num franqueado ou que você incentiva que ele busque. Eu queria saber de vocês, quais são as características de um bom franqueado, assim? O que ele precisa ter? A gente falou algumas, né? Gestão, senso de liderança, mais essa questão da especialização. O que mais vocês determinam aí como importantes na escolha que vocês fazem para o franqueado que vocês colocam dentro da rede de vocês? Ariane, conta aí um pouquinho. Bom, a gente fala, né, que essa pessoa, obviamente, além de ter a verba, que a gente entende Sim. como capital necessário, tanto para abrir a loja quanto de capital de giro, mas a gente fala que essa pessoa ela precisa ser o operador, né? Então, isso a gente já tem. A pessoa vai estar à frente, né? Ela precisa ter essa consciência. Também a gente fala de que essa pessoa precisa ter esse espírito empreendedor, né? E olhar para o futuro com crescimento, né? Então, não somente pensar na primeira loja, mas a gente já também incentiva essa pessoa para uma série de possibilidades, né? Não muito também, porque a gente entende que um negócio muito grande também ele tira, controle, né? Tira a paz até, eu acho, né? Da pessoa que busca ali tanto por uma vida melhor, por uma segurança e conforto para sua família, acaba que um negócio muito grande ele vai vir com muitas responsabilidades. Então, a gente fala disso, desse crescimento, e uma coisa que a gente falou até antes, né, é essa identificação com o sistema de franquias, né? Eu acho que isso é muito importante, esse alinhamento de regras, de direcionamentos, o porquê que essa pessoa não vai colocar uma ótica Ariane em vez de uma ótica Diniz, né? Qual que é o objetivo de estar dentro de uma franquia? Porque assim, a gente sabe, né? Franquia ela tem seus direcionamentos, tem padrão, tem regras, e essa pessoa ela precisa estar muito aberta para receber essa instrução. É o que a Luciana falou, não dá para inventar a roda, né? Você tem a bicicleta pronta, você tem que andar. Exatamente. E aí, Luciana, para complementar, o que você traria? O que eu traria a gente sempre olha, claro, a parte financeira é principal, claro, porque isso vai te dar tranquilidade de operar o seu negócio. Então, não entre no negócio sem dinheiro e sem capital de giro. Ser empresário não é ter um salário. Então, no seu primeiro mês de trabalho, você não vai ter o seu salário. Então, a parte financeira é determinante para você escolher entrar, empreender dentro de franquias, entender franquias. Acho que assim, todo mundo entrasse entendendo o que é o canal de franquias, as regras, como isso funciona, para saber se você está apto a lidar com isso. Porque você pode não estar. Se você for muito criativo, não que a gente não goste de franqueado criativo. Trazer isso para dentro, sim. Mas se você tem vontade de estar a todo momento criando, não é em franquias, né? Então, assim, estar muito consciente para onde você está indo. Para nós é determinante gostar, estar com pessoas. Nosso negócio é 100% pessoas. A gente vende café especial. Mas no dia a dia o que a gente faz é entregar sorrisos. Então, a nossa equipe tem que estar muito motivada, o consumidor tem que estar satisfeito e é um elo, né? Se eu não conseguir gerir a minha equipe, trazer isso, essa satisfação dentro da equipe, eu não consigo trazer isso para o meu consumidor. Então, esse e aí não performa bem, né? Perguntinha exatamente atinente a esse tema. Vocês aplicam na hora da seleção de franqueado algum tipo de teste de perfil ou não? Isso é boa. Bom, a gente faz ali, né, uma entrevista, entende realmente os objetivos dessa pessoa. A gente às vezes faz o DISC também, traz aí um perfil, mas assim, dentro da nossa rede realmente a gente tem vários tipos de perfis, né? O que a gente entende é que ter esse lado comunicativo, voltado, né, para influência, liderança, isso aí é muito importante, para vendas, para esse ambiente mais dinâmico, né? Porque ambiente de empresa é um ambiente que você não tem muita rotina, né? E às vezes a gente também entende que o franqueado ou a franqueada vem com a sua família, né? Então, às vezes é o casal ali que está
fazendo o negócio acontecer, e às vezes essas habilidades elas se complementam, o que é bem interessante, né? Então, às vezes tem um perfil mais de marketing, outro mais comercial, o outro tem um perfil mais administrativo, e que isso complementa bem. Legal. E em relação à idade, como é que funciona? Qual é a média do público de vocês, assim, em termos de idade, de gênero? Quem são os franqueados hoje da rede de vocês e que vocês estão vendo que tem procurado mais franquias? Bom, a gente tem... A maioria está ali entre 35, né? Mas é ampla, diversos nossos franqueados. É uma rede jovem ainda. A gente tem aí 8 anos de franchising, né? A maioria mulheres hoje. Olha que bacana. Mulherada dando show, né? Bacana. E Ariane? A gente também tem uma característica em comum, né? Que é essa parte da maioria mulheres. A gente, como o crescimento ele bem mais orgânico, o time de loja, a gente tem uma boa parcela de mulheres, então acaba vindo, mas vem também o casal, né? Às vezes. Ou a família, filhos. Sim. E tudo. E em termos de idade, eu creio que vai nessa mesma faixa. Creio que um pouquinho mais, né, ali 40 a mais. A gente acha importante diminuir também essa faixa, até para trazer gente também que vai agregar aí dentro do nosso... Não que os outros não agreguem, lógico, obviamente, mas que tem aí também uma força... Uma nova visão, uma força jovem no mercado, a entender como trazer esses jovens para o lado do empreendedorismo, né? Eu acho isso importante também, a gente trazer essa possibilidade, e que a gente já vem conseguindo, mas a gente tem hoje essa carreira, né? Sim. Que é a carreira da pessoa começar dentro das nossas lojas e depois ser um franqueado, uma franqueada. E já vem, obviamente, com uma bagagem muito grande e traz aí uma experiência, um comprometimento, né? Uma responsabilidade. Então, eu acho que todas as faixas têm sua importância, né, dentro do negócio, e para a gente ficar aí, né, como trazer esses jovens, até mesmo o capital, né, gente, a gente para pensar quem vai ter essa disponibilidade maior, né, e pensar num negócio próprio é quem já está numa certa faixa etária. Sim. Que já construiu uma vida aí pela frente, né, uma reserva de dinheiro. Sim, é verdade. E, Luciana, vamos falar um pouquinho dessa... A gente conversou aqui com elas, como elas fazem para escolher, qual é o perfil. Na comissão de ética, você acha que essa primeira etapa é o principal fator que realmente, às vezes, dá um desgaste, assim, de quando não é clara a como vai funcionar o negócio para ambos os lados? Como é que você vê essa escolha e a jornada deveria ser como você... Na verdade, o que vem acontecendo hoje? Existe um movimento, ambas aqui, as franqueadoras, fazem a expansão internamente, ou seja, tem equipe que atende o franqueado e tal. No mercado, hoje há uma tendência, vamos dizer, uma vertente, não uma tendência, de empresas que fazem a expansão terceirizada. Né? Então, aí é um foco de problema, porque há um desalinhamento, no sentido de que não é você, franqueadora, que está fazendo essa primeira seleção. E a gente sabe que, óbvio, a empresa terceirizada vai te apresentar esse rol de pessoas, né, que em tese foram selecionadas, né, ou avaliadas, para uma segunda avaliação. Muitos franqueadores estão no momento em que eles preferem crescer para depois separar o joio do trigo. Ou seja, primeiro põe todo mundo para dentro. E depois vê quem funcionou e quem não funcionou. Exatamente, e faz. Então, isso é um movimento perigoso. E desgasta a imagem da marca também, né? Desgasta a imagem da marca e desgasta o sistema de franquia como um todo. Sim. Porque a pessoa que está ali dentro e, de certa maneira, ela foi incauta, porque ela também não fez a pesquisa adequada, né? O franqueado também poderia ter agido de maneira mais consciente. Mas é mais difícil que isso aconteça. Então, assim, esse é o lado ruim da seleção, que é feita de forma, vamos dizer assim, terceirizada e sem consciência da franqueadora, né? Sem essa tomada para si, realmente, da decisão final. A terceirizada pode te apresentar, sei lá, 20 candidatos, você vai dizer, mas geralmente a empresa que está nesse movimento quer crescer. É verdade. E aí meio que
né? E é importante o que você está falando. Vocês já falaram muito não para franqueado? Eu recentemente. Eu ia perguntar isso. A gente teve um podcast aqui com o Arthur Grimbal, do Boticário, e ele, a Cláudia Vobeto, da Majô, o Mauro Raid, do Frango no Pátio. Os três foram unânimes de falar. A gente já falou muito não. Assim, às vezes até para franqueado que está na rede, fala, não, essa unidade aqui nesse lugar, você não vai abrir, que não vai dar certo. Que é um pouco o que você comentou. Às vezes não dá para crescer muito, porque a pessoa não vai ter um negócio que poderia ter dentro daquele perfil de paz e de controle. Como é que vocês veem isso? Vocês já falaram muito não, Ariane? Olha, já bastante, e eu acho que até, se a gente falar dos franqueados atuais, até como uma forma de proteção mesmo, né? Mas assim, é claro que eles são muito empolgados, né, para expandir e tudo, e a gente tem que balizar ali um pouco, né? Tanto dar esse direcionamento de vamos ter pé no chão, calma, né? Uma expansão consciente. Mas também vamos se programar, né? Esse é o sonho. Então, o que você precisa fazer para expandir, né? Olha, essa tua loja aqui não está com faturamento ainda bacana, né? Vamos elevar esse faturamento para depois pensar em a gente expandir e tudo. E aí de fora, a gente sim, né, faz toda essa análise, essa análise desse perfil, desses objetivos em comum entre franqueadora e o interessado. E a gente, às vezes, cai até numa região que já tem franqueado lá, então também acaba sendo não, né? A gente tem essa questão desse próprio alinhamento que, bom, não faz sentido. Mas, assim, a gente acaba ficando triste também, né? Porque quer realizar o sonho, né? Estar juntos, tá junto, né? E você, Luciana? A gente fala muito não, principalmente porque a gente está em cidades litorâneas, em cidades turísticas, e vem lead de todo o Brasil. E a gente hoje só trabalha nos estados e próximo das capitais onde a gente está, porque junto com a gente cresce todo um sistema por trás. Do sistema logístico. Tem a entrega de produtos, né? Exatamente. Tem uma cadeia de fornecimento por trás de todo o nosso crescimento. Então, é muito não, principalmente pós-verão, entram muitos leads orgânicos e é muito não. E também depois, quando a gente entra com os candidatos, reprovar um candidato e dizer um não, dói. Mas eu digo que os nossos maiores erros foi às vezes que a gente não disse não. Então, assim, a gente tem dito cada vez mais não, em todos os sentidos, né? Na padronização, quando você abre mão, isso vai acumulando. Então, assim, o franchise, ele é mais não do que sim. Né? Verdade. Quer complementar, Lu? Importante. Eu estou dando total razão a ela. Estou aqui ouvindo e lembrando da minha Isso tem minha tudo a ver com o franchise, né? Independentemente de comissão de ética, eu atuo há 30 anos como advogada no sistema, atendendo o franqueador. Então, a gente vê muita coisa que deu certo, muita coisa que deu errado. Geralmente, a complacência do franqueador dá problemas sempre. Sempre. Tá? Você pensa assim, tudo que você abre mão do seu modelo, né? Mesmo que seja pouco, né? Acaba estragando, dando errado depois. Não significa que, claro, a gente está falando aqui de seleção de franqueado, de escolher o melhor franqueado. Não significa que você tenha escolhido o melhor franqueado e ele não possa mudar ao longo da vida dele de franqueado, né? Isso acontece. Acontece desde... eu já vi muito acontecer, por exemplo, o marido da franqueada perde o emprego e vem ajudar a franqueada, aí ferra tudo. Porque não tem o perfil ou porque vai... enfim, a química que estava rolando ali na equipe e tudo mais é quebrada. Então, isso acontece. Tá? Acontece da pessoa mesmo mudar, cansar, enfim, perder o estímulo, né? Ou um problema de saúde, isso acontece também. Mudou de estado, enfim. Muda, enfim, as vidas vão mudando, né? Mas pelo menos começando certo, as chances de dar certo melhoram são maiores, né? E deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Às vezes, vocês falaram, é importante ter o capital. Às vezes, a pessoa é um excelente perfil, mas não tem o capital. Vocês, como franqueador, oferecem alguma linha de crédito ou tem parceria com bancos? Como é que funciona isso? Ou não? Precisa ter o capital para entrar, senão não tem como. Como é que funciona lá? Bom, lá na Diniz a gente tem a gente indica algumas linhas de crédito.
mas eu acho que vem ficando cada vez mais difícil, né? Esse acesso. Principalmente com juros atual, está muito difícil, né? A gente está em desvantagem nesse sentido, né? Sim. Então, o importante mesmo é ter esse capital. E quando a gente fala do crescimento interno orgânico, aí sim a gente tem um braço financeiro que também fomenta com linhas de crédito, mas isso tudo muito fechado e para a primeira loja. Então, é realmente bem restrito essa ajuda para fomento, mas vamos dizer que as pessoas em geral então precisam ter realmente essa verba ou precisam pegar em banco para estarem dispostas. E não só para investimento, mas para o capital de giro, né? Como é que funciona lá? Quanto tempo de expectativa de retorno? Para que a pessoa que esteja nos ouvindo entenda o que ela encontra quando ela compra uma franquia, né? Então, ela tem uma perspectiva de negócio boa, mas ela tem que entender que ela tem essa fase, essa curva. Como é que funciona lá na... Isso. Em geral, a gente vê de 12 a 18 meses esse retorno do investimento, né? E é claro que tem as suas variações, mas em geral seria isso. Tá, é importante ir lá na Café Cultura. Bom, no Café Cultura, para os franqueados que já estão na rede, que já estão consolidados, a gente assessora com crédito, no auxílio ao crédito. Para o primeiro negócio, não. Para o primeiro negócio, hoje a gente entende que deve dispor do capital. Perfeito. Você vê bastante isso também no mercado? Eu vejo... Ainda mais agora, né? Que a gente está com um mercado de crédito restritivo, estão né? sempre tentando criar linhas de crédito. A Caixa Econômica, enfim, Banco do Brasil. Sempre, historicamente, a gente teve, enfim, alguns bancos interessados, praticamente todos, interessados em abrir linhas de crédito. A dificuldade sempre foram as garantias. Então, os franqueados reclamam sempre disto. Né? E, ao mesmo tempo, existe essa, vamos dizer, essa dificuldade inicial de obtenção de crédito, associada depois a uma dificuldade do franqueado entender o papel dele nessa situação. Por exemplo, agora que vivemos essa pandemia, enfim, a gente sabe perfeitamente que o franqueado muitas vezes comprou um carro com o dinheiro da loja, só que na hora que a loja precisa do carro de volta, né, ele não quer dar. E acha que a culpa é do shopping, é do fisco, é da franqueadora, né? E então essa miopia empresarial que acomete, né? E ele não pensa jamais, ele fala, não, banco eu não vou porque é muito caro. Meu carro eu não vendo. Então, vou brigar com um ou com outro. Então, infelizmente, isso a gente precisa, essa cultura, né? A gente precisa disseminar no mercado. Isso cabe a todo mundo aqui, né? Todo mundo, é verdade. E a gente está falando bastante como trazer, escolher o franqueado. Agora, aqueles que estão na rede, como que vocês retêm e engajam eles? Vocês têm programas? Qual que é o trabalho de consultoria? Queria saber um pouquinho como funciona na rede de vocês. Ariane, quer começar? Bom, olha, são bastante frentes que a gente vem investindo, né, para poder trazer tanto novidades quanto formas diferentes de vendas, né? A gente se depara com vários momentos na economia que a gente tem que realmente dar essa oportunidade para eles e de unir forças dentro de algumas ferramentas, de algumas plataformas. Então, a pandemia ela veio para ensinar muito, né? Nesse sentido. E a digitalização, essa parte do omnichannel dentro da rede de óticas, ela é um desafio gigantesco. Então, a gente vem investindo muito nisso. A gente também tem programas, né, de capacitação interna. Então, a gente tem a Universidade de Nice, que isso traz treinamentos desde o franqueado até a equipe de loja, para engajá-los. E, com isso, também a gente tem um programa de gamificação, né, com pontos, com premiações para a equipe de loja, mediante até esse engajamento com educação. Então, isso também é um dinheiro que retorna para eles através da nossa arrecadação de mídia. Hoje a gente investe cerca de 30 milhões no ano em mídia, né? Então, enfim, vários braços. A gente tem uma presença, até na TV, uma presença importante. E assim a gente vem, né, com 8 áreas dentro da franqueadora, cada uma dedicada aí para trazer também novidades, desde de treinamentos, suporte. Então, assim, eu falo que já vem um tempo, né, que a
A gente cresceu muito, muito rápido, e a franqueadora ela estava pequenininha, né? Antes a gente tinha 2 áreas dentro da franqueadora. 8 agora, né? Há uns 10 anos atrás, 12 anos, e hoje a gente tem 8 áreas, com uma equipe crescendo, trazendo esse atendimento eficiente, trazendo novidades, engajando, né? Porque às vezes a gente tem as novidades e no dia a dia, ali, o franqueado acaba não entrando em... não chega para ele. Não chega, né? para ele, comunicação, né? A gente Muito sabe do dia a importante. dia que ele é bem puxado, né? O dia a dia de uma empresa. Então a gente também vai lá, poxa, entende por que essa pessoa não está participando, vamos lá, o que precisa. Você já sabe disso? Você assistiu tal webinar, né? Que a gente faz muito esses conteúdos das áreas em geral. Então, o tempo todo a gente precisa estar falando, se comunicando. Né? Por mais que tenha a visita da nossa supervisão. Vocês têm consultor de campo também? Isso, extremamente importante, né? Tanto para treinamentos em loco, quanto para identificação, orientação. Mas o dia a dia, ele é possível também desses nossos franqueados se engajarem e estarem em contato com as novidades. Então, tem que estar o tempo todo se falando. Isso Uma escuta muito ativa, né? E você, Luciana? Bom, a gente é estruturado dentro de um programa de excelência, junto com a consultoria de campo. A gente também, durante a pandemia, teve muita transformação digital dentro do Café Cultura, tanto na frente de loja quanto com o franqueado. E hoje a gente trabalha muito em cima dos ritos. A gente criou os ritos com a rede. E mensalmente a gente trabalha um café com a Lu. A gente vai online, mensal, informa, reporta todos os resultados da rede, traz as boas práticas e conteúdo também. A gente frequenta os eventos e leva tudo isso para o franqueado. Nesse quesito online também, todas as campanhas hoje têm lançamento online. Ontem a gente lançou a campanha de inverno e foi para o franqueado. E aí a gente, nesses lançamentos, une o time também agora. A gente embarcou uma plataforma de comunicação muito formatada no layout de rede social, para que toda a equipe desse franqueado também tenha acesso à informação. Esses 2 próximos meses, a gente está nas regionais. A gente faz as reuniões nos 4 estados, ouvindo o franqueado e trazendo as dores de cada estado para dentro, transformando isso em plano de ação. E depois a gente tem o dia do franqueado. O franqueado vai para dentro da sede com a gente para a gente olhar o negócio dele numa lupa, entender a vontade dele de crescer, como é que a gente faz melhor essa loja. E a gente celebra depois em uma convenção, em setembro, outubro. Então a gente vem com os ritos durante todo o ano, faz esse fechamento entre setembro e outubro para que a gente vá já para o final do ano para o varejo com tudo certinho, né? Certinho. Você vê uma rede nova e já com todos os processos bem claros, né? Tudo 8 anos, né? E já com todos os processos organizados. Então, isso é muito importante, muito é fundamental. E eu acho que isso se reflete muito no que a Lu vê no mercado, né? Quando os franqueados batem na porta aqui falando. Consultoria de campo, que vocês estavam as duas falando disso, quer dizer, eu não sei, é essencial. Mas não a consultoria de campo que vá à loja perguntar, checar se a lâmpada está queimada, né? Como a gente costuma brincar. Que isso, em tese, é importante, claro, mas assim, a coisa da gestão. Exato. Né? Então, eu imagino, vocês têm uma média de quantos consultores por franquia? Cada consultor cuida de quantas franquias? Nossa, a gente tem um time de cerca de 20 pessoas voltadas para... ir até as franquias. Ir até as franquias e também o time que assessora esses supervisores de campo, né? Mas, assim, é um desafio muito grande administrar qual é o número ideal, né, dessa carteira de franqueados. Mas a gente vem muito nessa transformação, né, do olhar o que é a supervisão, o que é esse trabalho tão bacana. Inclusive, nossa diretora Cláudia Valério, né, vocês conhecem aqui na ABF, ela comanda esse time, tanto de operações quanto de expansão. E essa transformação ela vem justamente nesse olhar. O que aquele franqueado precisa? Qual é a ajuda? O que a gente pode fazer para a equipe? Uma orientação baseada na gestão mesmo, de números. Então, isso é muito importante do que apenas olhar padrão, né? É claro que o padrão, se não tiver padrão, não é padrão, né? Sim.
Mas não é o principal, e isso acaba também trazendo um desconforto entre essa relação franqueado-supervisor de campo, e a gente está lá para somar, né? Para unir forças, para poder trazer o conhecimento, levar o conhecimento. Então... para a gente é um pouquinho diferente, a gente está na alimentação. Hoje a gente tem... o Café Cultura tem 18 anos quanto empresa. E como franquia? Como franquia, 8. Sim. Dentro do programa de excelência, a gente tem a operação como principal pilar, né, deste ano. A gente precisa manter uma padronização. Então, eu ainda tenho um checklist muito forte. E realmente isso é o que causa o maior desconforto com o franqueado e com o consultor. E aí a gente está trazendo a visão, olha, isso vai um dia passar por uma consultoria, uma auditoria. A gente trabalha com segurança alimentar. Sim. Anvisa. Então, é um mercado muito regulado, né? É um mercado muito regulado. Isso hoje está dentro de casa. No nosso crescimento, isso tende a ser terceirizado. Legal. Mas hoje a gente tem uma ferramenta de checklist, que é onde está baseado o programa também de excelência. A gente olha desde a lâmpada, muito mais no alimento do que na lâmpada. Mas é importante. Para a gente tá fácil, a gente só tem 40 lojas. Então, cada consultora atende 20 dentro de um território. Sim. No caso da Ariane, ela tem mais de 1.000 lojas, mas são 300 e poucos franqueados, né? Sim. Então, também ajuda um pouco nessa visita, né? Ô, Luciana, sabe o que eu queria ver com você? A questão de rescisão. Quando essa situação deu ruim, não deu certo, a escolha não foi adequada, como é que funciona a rescisão de um franqueado? O que você escuta aí no mercado? Quais são os caminhos? Como é que pode solucionar? O que acontece na prática é assim, quando deu ruim e o franqueado quer sair ou a franqueadora quer que ele saia... Né? Porque tem os dois lados, né? É importante. Exatamente. Geralmente, há franqueadoras que simplesmente esperam o fim do contrato. Já fala, não vou ficar brigando, não vou me desgastar, fim do contrato, eu vou lá, denuncio meses antes e falo, olha, não vou renovar, vamos vender sua loja, ou vamos, que é uma maneira de dar um tchau, que o franqueado amigável. Não se sinta prejudicado financeiramente. Sim. Não é? Há casos, entretanto, que a loja é ruim, o franqueado é ruim, a operação não vai bem, então é difícil vender, inclusive. Né? E como eu estava dizendo antes, o franqueado tem que arranjar alguém para ser o culpado, que nunca é ele, porque ele é ótimo, maravilhoso, então ele quer arranjar alguém, que, de novo, é o governo, é o shopping, é a franqueadora. Né? Então, não passa pela caminhada. Então, normalmente, ele procura, querendo virar bandeira, né? Porque não é que ele esteja insatisfeito com o negócio, ele acha que a falta de lucratividade é porque ele paga royalties. Entendi. Então, a falta de lucratividade vem daí. Então, se ele não pagasse os royalties, não pagasse taxa ele aumentaria de marketing, o lucro dele e conseguiria sobreviver. Então, a função primordial, quando ele procura, por exemplo, um advogado para assessorá-lo nesse momento da rescisão, ele tem essa meta. Então, a grande maioria no mercado, tem cláusula de não concorrência. Não é? E essa cláusula de não concorrência veda por algum tempo, em determinado lugar, em determinado espaço. Mas, assim, mesmo que a cláusula de não concorrência não existisse, né? Porque, a rigor, eu acredito que vocês duas tenham essa cláusula, né? E vocês tenham também o direito de preferência na compra da loja no momento em que o franqueado pretende se desligar da rede, não é? Mas, mesmo assim, é complicado porque é um momento de muita dor, porque ele está realizando um prejuízo, muitas vezes, né? Está passando uma régua e saindo de bolso vazio. Então, isso pode acontecer. Tá? Então, é importante também para o franqueado entender esse lado, que tem o trabalho, tem o esforço e que pode, como qualquer outro negócio, não dar certo. Sim. Né? E aí ele vai realmente achar, tem que estudar bem como se portar. Se for uma relação normal, ele vai entender isso, vai assinar um distrato, né? E muitas vezes a franqueadora abre mão, mesmo que encerre, saia da rede antes do prazo do vencimento do contrato. Muitas franqueadoras entendem a situação e dizem, olha, não precisa pagar multa de rescisão, enfim, facilita, né, essa transição
sem loja. Pro franqueado, né? Na rede de vocês, como é que funciona? Porque o repasse, é importante falar, ele é baixo no setor de franquias, né? Ele não é alto. E muitas vezes tem esses casos de que a pessoa realmente decidiu fazer outra coisa, foi para os países, ou não necessariamente porque a operação não deu certo, né? Mas como é que funciona na rede de vocês a questão do repasse? Vocês recompram? Como é que vocês trabalham lá? Bom, na nossa a gente faz de tudo, né, para a loja não fechar. Então, o repasse ele é uma parte importante aí do nosso negócio, apesar de que também o volume não é alto, né? Mas ainda assim, né, precisa ter uma avaliação se aquele negócio ele está minimamente saudável para ser repassado essa loja, né? A gente sabe que problemas fiscais, às vezes com fornecedores, isso aí acaba sendo muito difícil a gente fazer esse repasse quando tem esses problemas. E a parte de fechamento, eu acho que muitas das vezes essa ineficiência financeira, né, da loja e a busca por responsáveis, né? Normalmente a responsável é a franqueadora, né? Vamos falar assim, por isso, que não entrega isso. Ou porque fez ou porque deixou de fazer. Exato, mas a gente sabe, né? Eu acho que dentro aí do que a gente vem buscando de melhoria, até dessas entregas, realmente a gente tem experiências muito boas e aquela não foi uma experiência bacana, né? E assim como o franqueado, ele precisa entender que, bom, eu vejo aqui meus colegas se dando bem, né? A gente precisava ter essa consciência também de que houve ali uma má gestão, né? Houve ali um jeito de administrar a empresa que não deu certo. E às vezes a gente opta por terminar mesmo, vamos lá, cada um seguir seus caminhos e desejamos, né, também sucesso de toda forma possível. É aquilo, né? Um casamento que ali não deu certo, né? Mas enquanto estávamos juntos, estávamos felizes. E bola pra frente. E vida que segue. Vamos lá. É isso aí, né, Luciana? Isso aí. Bom, a gente esse ano começa a entender um pouco mais sobre repasse. Acho que todo mundo que comprou antes da pandemia ou ali durante a pandemia agora começa a acomodar. E como você falou, as pessoas mudam de estado, voltam para a família, se separam. Então, acontece coisas. O nosso primeiro é acolher, claro, entender a viabilidade e ajudar o franqueado a fazer esse repasse da loja. Nós não recompramos hoje loja, apesar de termos o direito de preferência, a gente não recompra. Nosso foco é franquia, não loja própria. Né? Legal. A gente já está assim, caminhando quase que para o final aqui do nosso podcast e eu não sei se vocês sabem, mas aqui é regra. Todo mundo que senta aqui, eu não contei isso antes, estou contando agora, tem que dar um spoiler. Tem que dar uma notícia em primeira mão para os nossos ouvintes. Brincadeira, gente, mas se puder, será muito bom. Então, eu quero passar com vocês um overview das operações para este ano. O que vocês estão pretendendo fazer, onde vocês estão pretendendo crescer. E um spoiler é sempre bom. Ariane. Eu acho que pra gente acaba sendo um spoiler, mas pra vocês acaba não sendo tanto, mas assim, vai ser a primeira vez que a gente vai participar da ABF, né? Olha. Com o stand lá dentro. Na ABF Expo, né? Aproveito e convido todo mundo à feira de franquias em junho. Venham, que é a maior feira do mundo. É isso aí. E a gente participou agora na maior feira da América Latina voltada para o nosso setor. Legal, né? de ótica. A Expo Óptica. E agora, semana passada, então, também foi um arraso. Foi maravilhosa a feira. E a gente, neste ano, o foco realmente em retomar expansão, o crescimento que você falou, né? Então, a gente está fazendo um investimento bacana nessa parte específica. E deixa eu ver outro. Sim, a gente tem uma novidade. Tá vendo? Sempre aparece. A Lu sempre perguntou para que serve a nossa lampadinha, exatamente para a gente trazer as novidades. Exato. Esse ano também a gente vai fazer um grande evento, né? Que esse evento, ele, enfim, é meio loucura, meio sonho, né? Meio a gente ainda vai ver como é que vai ser isso na prática, mas a gente vai reunir todos os gerentes da rede, da Diniz,
aqui em São Paulo para uma grande convenção, né? Olha então, só. Onde antes a convenção era só direcionada para os franqueados, a gente vai fazer isso para os nossos gerentes e lideranças, né? Vamos falar assim. Quantos são? Então, a nossa expectativa é de umas 500, 600, Olha. porque tem algumas lojas que não tem gerente, né? Acaba sendo o próprio franqueado. Então, é uma expectativa, mas a gente quer passar esse número, inclusive, até por conta das 1.200 lojas, né? Mas já é um número grande e um conteúdo muito voltado para a liderança, a cultura da empresa, retomar essa forma de atendimento, né? O atendimento de NIS. Então, é uma novidade também muito bacana que a gente está super empolgado lá dentro. Bacana isso. Ela está falando, tem muito a ver com o que foi falado na IFA, né? Crescimento com foco no franqueado, com foco em pessoas, com gestão de liderança. Então, vocês estão realmente caminhando nesse sentido. E em termos de número de lojas, você acha que você fecha este ano e de crescimento, quanto que você calcula aí? Porcentagem? A gente quer crescer na casa dos 3 dígitos, né? Boa. Então, passando aí as 100 lojas no ano. Até porque a gente fala em crescimento de base, né? Sempre dentro da franqueadora o foco é crescimento de base, não somente crescimento, que a gente tem os fechamentos, tem, né, os repasses e tudo mais. Então a gente quer crescer aí nessa faixa. E em termos de condição de mercado, você vê hoje que a gente está retomando realmente uma condição pré-pandemia? Você vê as mesmas condições para isso acontecer? Que sente dificuldade de facilidade já neste ano? Ainda a gente está numa situação desafiadora. Juros altos, como a gente comentou, né? Inflação aí um pouco. Mas a gente tem que fazer o nosso negócio, partir para cima e investir mesmo. É isso aí. Ter coragem, não desanimar, porque cada momento que a gente passa tem uma situação que deixa os brasileiros preocupados, né? E um pouco descrentes. Mas, enfim, a gente tem que correr atrás e vamos aproveitar. Quem está feliz, quem está aí também... Energia boa. Exatamente, quem está querendo colocar o seu negócio e vamos lá. Luciana, aí lá no Café Cultura, conta pra gente, a lampadinha aqui, eu quero novidade. Bom, acho que assim, é sempre um ano de a gente olhar para frente, ser positivo, investir. Momentos desafiadores sempre vão ter, né? O brasileiro está acostumado, né? Acho que nessa a gente está na frente, a gente sabe trabalhar com inflação. A gente cresce, começa a ter corpo. Esse ano a gente fecha 50 lojas. Boa. E estamos muito focados na estruturação desse próximo passo. Que esse próximo passo é começar a dobrar a rede, deixar de ser orgânico. A gente vem aí estruturando para poder crescer. Então, esse ano a gente segue nisso para olhar para o 2024 já. Como é que a gente sai das 50 para 100, né? E 50 é um número mágico, né? No setor, né? De isso que você esqueceu de contar dos novos formatos. Aí, tá vendo? Era um spoiler. Eu trago as pessoas certas para essa mesa, para me contar. Não antecipe. Não, a gente vem aí evoluindo e diversificando o modelo. Legal. Então, assim, esse próximo passo vem modelo novo. Até outubro a gente tem um portfólio de modelos de negócio. Olha, que legal. Luciana, eu vou perguntar para você me contar, que ela não está abrindo a informação. Eu quero saber. Estava na dúvida. Não, eu ia fechar. Esse era o meu grande final. Agora já Não, legal. Novos formatos. Hoje vocês estão com lojas físicas e pode vir aí um... A gente já atua no digital dentro do food pra gente é legal. O delivery, né? Bacana. O nosso omnichannel, a gente embarcou isso muito bem dentro da pandemia. A gente tem lojas que performam, apesar de ser café, não é o mercado tradicional de hambúrguer, a gente tem lojas que performam muito bem dentro desse canal. Puxa vida, é um canal que ótimo. Veio para ficar, a gente cresce cada vez mais nisso, mas nosso negócio é físico. Os modelos vêm atendendo físico, essa situação. Embarcado com digital. Eu vou ter que chamar ela de novo para ela abrir mais aqui. Isso aí, Luciana. Em outubro, já está agendado. Mas e você? Conta lá na Morse, como é que vai ser? A gente continua atendendo. O que eu posso dar boas notícias é que os franqueados, atualmente, o nível dos franqueados está muito superior ao que era. Muito, impressionante. Muito. A gente vê. E olha, jovens com incrível experiência. Não, as pessoas estão investindo em formação, não só nos cursos da BF, em geral do mercado, né? Então você pega, hoje em dia, os franqueados, vocês devem estar vendo isso.
Quer dizer, de certa forma, de 3... Eles já chegam mais peneirados, né? Com muito mais conhecimento do que foi no passado, né? Não, era assim, desanimador, né? Agora, eu digo assim, de 3 anos para cá, mesmo durante a pandemia, isso ajudou muito. As pessoas pararam para estudar, para ler, né? Então, eu vejo esse movimento de gente muito mais com noção, né? Entrando no mercado, que é muito legal. Bacana. Você tem spoiler também? Eu não, advogado tem assim, você conhece muito do mercado. Conheço bastante. Tô sabendo que você tem muita informação aí, mas uma hora a gente puxa dela aqui também. Gente, é isso aí. Eu quero agradecer imensamente. Vocês foram incríveis, passaram grandes informações. Eu acho que para quem está nos escutando, tanto como franqueador, para ouvir essas experiências e adaptar nas suas redes, quanto para quem quer entrar no setor de franquias, para entender o que as redes procuram quando elas escolhem um franqueado, foi muito valioso. E esses insights aqui, eles vão estar no ABF Transforma, no YouTube, em nossas principais plataformas de streaming, todos os canais da ABF. Então, eu agradeço imensamente a presença de vocês. Foi muito bom estar com vocês. Eu que agradeço. Legal, gente. Obrigada. Agradeço também a ABF, né, por esse convite. Agradeço, né, pela troca maravilhosa, né, com vocês duas. Aí foi bem bacana. Eu desejo sucesso, né, aí para todos nós nesse ano. E contem comigo também, que precisarem, aí a Ótica Diniz está à disposição. Muito obrigada. Maravilha. E eu vou tomar um cafezinho lá para pegar o spoiler da Luciana. Bom, então todas convidadas para tomar um café. Eu quero. Vamos conhecer. Boa. Valeu, gente. Obrigada. Até o próximo Fala Franchising.